professora. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Só compartilhar a tela do slide. Carregando, gente. Abrindo aqui. Tá. Manda. Estava aparecendo aí, turma, para vocês? Agora do online, está aparecendo aí? Sim, professora, está aparecendo. Beleza. Então vamos começar e no final eu faço a chamada. No caso da galera do online, tá anotando o nome. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos para o que interessa. Semana passada, quem estava na minha aula viu que eu estava mostrando, né, como é que funciona a disciplina, sobre o que se trata, sobre o que nós vamos trabalhar esse semestre, né? Lembrando que eu sou a professora Letícia, que vai trabalhar a disciplina pesquisa e prática pedagógica. E aí eu até desmembrei, expliquei o que significa, né? Pesquisa e prática pedagógica. E mostrei para vocês a ementa, que a nossa ementa dessa disciplina, ela é focada nos jovens, nos adolescentes do ensino médio. Então, bora começar a desenhar na nossa cabeça, reportar. Como nós, psicólogos, eu acho que um conteúdo ele faz sentido quando você consegue se visualizar naquela posição, né? Você consegue ver aonde tu pode empregar aquilo, em que contexto, de que forma. Então, sempre eu vou estar remetendo vocês a uma situação. Sempre eu vou estar exemplificando para vocês conseguirem visualizar, né? E assim conseguir ficar melhor. Como diz na ementa, vamos falar sobre jovens e adolescentes. Então, imagine vocês dentro, né, de uma escola, de uma educação profissionalizante. Imaginem dentro do ensino médio, de primeiro a segundo e convênio. Se imaginem quem sabe, psicólogos num curso
enfim, esse público adolescente e jovem. Qualquer lugar que você, seja no âmbito empresarial, seja educacional, para você conseguir trabalhar com um público, você precisa conhecer. Então, por isso que eu coloquei essa aula como uma primeira aula, para primeiro desenhar vocês esse público, e que é um público que, não, se você aprender hoje as suas características, enfim, e como saber lidar com eles, é um público que vocês não vão só encontrar na área educacional. Né? Quem tem vontade de trabalhar com a parte clínica, dentre outras áreas de vocês, que trabalhem com um público jovem, com um grupo, né, de adolescentes, esse assunto de hoje já vai ajudar vocês também para essa área, para essa parte, porque a gente vai focar hoje no público. Hoje é nesse público, semana que vem a gente já vai entrar e fazer ligação com. Eu conheço o público. Agora, como eu faço para ensinar esse público? De que forma eles aprendem? Aí sim eu vou entrar com os autores, Piaget, Vygotsky, a questão de teoria da educação. E quando eu falo, muitas vezes algumas pessoas acham que é chato, mas como eu falei, tudo eu vou contextualizar. Então vocês vão entender que uma teoria de Piaget, Vygotsky, como é que vocês podem entregar aquilo com esse público no dia a dia, né, na atuação de vocês. Então tudo vai ser contextualizado. Então vamos lá começar. Então hoje a nossa aula vai ser sobre a característica dos adolescentes, como é que eles são, né, quais são as mudanças que eles sofrem, quais são as mudanças, seja biológica, afetiva, física, emocional que eles passam. Né? Todos nós já fomos adolescentes um dia, passamos por essa fase, então vamos poder também estar comparando a fase que nós passamos, vai ser mais fácil de compreender também. Né? Mas é importante, apesar de todo mundo ter passado, entender aprofundado esse público, porque cada indivíduo é um indivíduo, tem as suas características, né? As dificuldades que certos jovens adolescentes passam, às vezes não é a mesma que a gente passou. Né? Então a gente precisa ter essa noção mais ampla das suas características. Então, adolescência e juventude na ciência. O que é a adolescência, né, e a juventude na ciência? As fases da adolescência e da juventude são objetos de estudo de diferentes disciplinas, como sociologia, política, psicologia, pedagogia, biologia, medicina, direito e outras, apresentando diferentes significados. Então, para cada área, né, de conhecimento, apesar de ser o mesmo público, é estudado com focos diferentes. Então, por exemplo, psicologia, pedagogia, se for na área educacional, a gente vai também visar de uma forma diferente. Por exemplo, eu vou entender, como a gente está fazendo agora, quem é meu público de jovens, quais são as suas características, como é que eles podem aprender melhor, de que forma eles absorvem melhor um assunto. Por conhecer as características dele, que eu sei que muitos, rápido, né, eles perdem a atenção, rápido, você precisa ver procurar mecanismo que prendam eles, certo? Eu vou buscar a metodologia mais adequada a esse público. Então, a ciência da psicologia, a ciência da pedagogia voltada para a educação, ela vai focar nisso, né? Como eles podem aprender, de que forma eles podem aprender, de que forma é mais eficaz, né? Que eles consigam entender os assuntos e conteúdos do ensino médio, enfim, né? Do curso profissionalizante que eles estejam fazendo, alguma coisa assim. Quando vem para a área da biologia, da medicina, vai focar mais numa questão fisiológica, né, hormonal. A gente sabe que nessa fase há uma mudança hormonal e física muito grande, né? A questão de aceitação de si, a questão do autodescobrimento, pela questão de mudanças fisiológicas que acontecem. Então, essas áreas, né, da ciência vão focar mais nisso. Direito, né? A gente sabe que tem o ECA, que é uma lei que a gente também estuda na parte educacional, que fala sobre os jovens, direitos das crianças e dos jovens, de educação, de amparo, de família, enfim. Então, a área do direito vai entender essa parte, né? Qual é o direito do jovem, o que ele precisa, qual é o amparo, qual é o papel do Estado perante esse público, enfim. Política também pode também ir para essa linha do direito, sociologia também, né? O que o jovem contribui para a sociedade,
como é que nós podemos formar esse jovem, né, para se tornar um cidadão e exercer a sua função como cidadão. Enfim, todas essas ciências, elas podem contemplar a juventude e a adolescência de forma diferente, mas é o mesmo público. E ainda digo um pouco mais, é importante nós, mesmo que vocês estejam como psicólogos, mesmo que vocês não sejam do direito, mesmo que vocês não sejam da medicina, mesmo que vocês não sejam da biologia, vocês entendam e tenham um olhar amplo, né, desse público, contando com essas outras ciências, porque assim você vai entender muito melhor do que fazer um conhecimento muito reto, muito fechado, né? Por que eu digo isso? É importante e a gente vê, né, que nosso ensino, nosso estudo é muito assim. Vocês estão na psicologia, mas vocês têm disciplina de sociologia. Vocês estão na psicologia, mas vocês têm disciplina de filosofia, justamente para vocês saírem aqui com uma formação mais completa, uma compreensão maior, e não somente, né, com um pensamento, com algo fechado. Porque a gente precisa ter esse olhar amplo, porque o ser humano, quando a gente se trata de ser humano, quando a gente trata de pessoas, é muito complexo. O ser humano, ele é complexo, né? Cada um tem uma vivência, cada um vem de um contexto, cada um tem uma experiência diferente. Mesmo a gente sabe que às vezes, vamos por dentro de uma família, pai e mãe, às vezes criam da mesma forma os filhos, vamos supor que sejam gêmeos, mesma idade, mesma fase, mesma época, mesmo ano de nascimento. Às vezes a educação é muito parecida, mas cada um tem sua personalidade, tem suas características, são às vezes totalmente diferentes um do outro. Isso, irmãos, dentro da mesma família, dentro da mesma criação. Imagina dentro de sala de aula, onde várias pessoas vieram de criações diferentes, de educação diferente, e a gente precisa saber lidar de uma forma individual com cada um. Então, para a gente ser ajudado como profissional a saber lidar com cada um, ajudar cada um a exercer nossa função, né, na sociedade, como vocês como psicólogos, a gente precisa ter esse olhar, né, mais amplo e não fechado. E com isso a gente pode pegar, né, o uso dessas ciências do direito da criança, do ECA, por isso que a gente trabalha aqui, trabalha com a educação, sabe, as leis, pelo menos, não que tu vai gravar tudo, mas que tu tenha uma noção que aquelas crianças, aqueles jovens, eles são amparados de alguma forma por uma lei, né, voltado somente para eles. Então você tem que ter essa noção. Até porque se acontecer algum problema, você precisa ter argumentos. Vamos supor que aconteça algum problema mesmo legislativo com algum jovem, né, e você pode, no caso, saber defendê-lo pelo menos com um básico, né, do que você sabe. Então, continuando. Psicologia do desenvolvimento. O que seria a psicologia do desenvolvimento? Que é o assunto principal da nossa aula da semana que vem, né? Como é que acontece o desenvolvimento da aprendizagem do jovem, né? No olhar da psicologia. Se do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, o início da adolescência é claramente marcado pelo início do amadurecimento sexual, puberdade, o seu fim não se define apenas pelo desenvolvimento corporal, mas, sobretudo, pela maturidade social, que inclui, entre outras coisas, a entrada no mercado de trabalho e ou assumir o papel social de adulto. A adolescência não é, no entanto, uma fase homogênea. Pelo contrário, é uma fase dinâmica. Para seu estudo, exige maior diferenciação. Steinberg propõe uma divisão em 3 fases. Adolescência inicial, dos 11 aos 14 anos, adolescência média, dos 15 aos 17, adolescência final, dos 18 aos 21 anos. Essa última fase sobrepõe-se à juventude, em sentido estrito, que marca o início da idade adulta, definida por Oster e Montada, como a fase entre 18 a 29 anos de idade. Ou seja, todo mundo que está aqui dentro de sala, a gente está incluso no grupo dos jovens, né? Então, como diz aí o Oster, ele diz que a juventude vai de 18 a 29 anos. Bora ver a idade de vocês. Quantos anos vocês têm aqui? Quanto? 22? 19. Aqui no online, quantos anos vocês têm? Vão falando aí. 23. 26. 18. 18. 25. Podem ir falando aí. 25, professora. 25. Então, olha aí. Quem tem irmão
na faixa etária de 11 a 14 anos? Alguém tem parente, primo dessa idade assim? Primo já, né, tem dessa idade. Adolescência média de 15 a 17 anos. Alguém tem parente, irmãos nessa fase? 15 a 17 anos. E adolescências finais, dos 18 ao 21. E tem a juventude, né, que é a fase do 18 ao 29. Isso que é legal também, que eu já vou entrar nessa questão do conceito. Juventude não é a mesma coisa que adolescência. Né? Muita gente prega como se fosse igual, apesar que elas se relacionam muitas vezes. Mas a juventude, ela está ligada, pode pegar a fase da adolescência, né? Porque a gente viu a juventude é de 18 ao 29. Você pode ser jovem e estar na fase da adolescência mesmo, mas às vezes tu não está mais na fase da adolescência, mas tu ainda é jovem, que é o caso de muitos daqui. Né? Eu estou como jovem, por exemplo, a galera que tem 25, né, é jovem, mas não é mais adolescente. Já está na fase adulta, né? Já tem papéis sociais, já pode votar, já tem funções sociais, né? Já pode decidir, já pode debater questão de política, dentre outras. Claro que 18 também já pode, mas eu estou querendo que você faz parte mais ainda como cidadão. Você acaba assumindo mais papéis. A própria sociedade já começa a esperar mais sobre você. Né? Qual é o curso que você vai fazer? Você ainda não decidiu, né? Está em dúvida ainda? Pensa em ter família? Pensa em casar? Pensa em namorar? Enfim, as pessoas já vão te cobrando papéis sociais, né? Justamente porque a adolescência, no caso a juventude, ela já é uma fase de um jovem adulto, né? Não é mais adolescente, já é adulto, mas ainda está jovem, claro. Então, a gente já vai tendo uma noção, né? Que é muito legal essa questão da idade, porque a gente vai tendo noção. Se eu vou trabalhar com o ensino médio, geralmente é de 15 a 17. Mas ele fala aí que o adolescente também é de 11 a 14, então aí já pega a parte do ensino fundamental, né? Adolescente, lá no ensino fundamental, já é considerado adolescente, né? Aquelas pessoas que ainda estão no ensino fundamental 2, que chamam, né? Que é o quinto ano ao nono ano, essa fase. Então, quem tem irmão nessa fase já são adolescentes. Né? E às vezes confunde como criança ou algo assim. Não, eles já são adolescente inicial. Alguns falam até que é pré-adolescente, né? Tem esse termo também usado. Então, é importante a gente saber, porque cada fase também tem suas características, apesar do 11 ao 21 ser tudo adolescente, mas cada fase tem suas características. Ensino fundamental de 11 a 14 é adolescente, mas a cobrança é diferente da galera do ensino médio. O ensino médio tem o Enem, o ensino médio tem vestibular, né? O ensino médio tem que escolher o curso que tu queres fazer, tem que saber se já fizeste teste vocacional, se teve alguma orientação com psicólogo, sobre que curso fazer. Ou seja, as cobranças são diferentes. Né? Então, são fases realmente diferentes, apesar de ser tudo da mesma fase. Então, nós somos, né, da juventude. Alguns, pelo que eu percebi, ainda estão como adolescente, mas na fase final já, né? Adolescente, a galera que tem 18 aí, que me falaram, 19, né? Adolescente na fase final é de 18 a 21. Então, já estão indo para o final, não são mais adolescentes, já estão mais adultos. E claro, que isso é um parâmetro de idade, é um parâmetro fisiológico, né? Porque a gente sabe que a experiência, a vivência, a maturidade, né? Tem gente que precisa amadurecer muito antes, né? Mesmo às vezes tem gente que tem certa idade que já tem funções na vida, às vezes cuida de uma família, cuida dos irmãos, tem responsabilidade, trabalha fora de casa. Ou seja, como falam, maturidade tem a ver com experiências e o que tu fazes com aquilo que tu experiencia, né, do que a idade propriamente dita. Da mesma forma como a gente vê, às vezes, gente de 40 anos, que às vezes tem atitudes de jovens,